Autogoverno. O que é autogoverno? A gente já está pincelando um pouco esse assunto aqui na nossa jornada, mas antes de falar especificamente sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. O quanto você se sente esgotado física, mental e emocionalmente falando? O que isso tem a ver com autogoverno? Eu vou chegar lá. Uma outra pergunta que eu quero deixar para você. Você é uma pessoa que vive falando ou você sente que você não tem tempo para fazer as coisas importantes? Hoje em dia está muito na moda isso e muitas pessoas acham até bonito, né? "Não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo". Mas na verdade a gente tem que parar para refletir sobre isso. Porque vamos pegar um exemplo, uma pessoa que você admira, como uma pessoa super bem-sucedida, seja na área que for, seja um empresário, seja um pai de família, uma mãe de família, um atleta. Imagina essa pessoa e pensa todas as funções que ela tem, tudo que ela faz no dia dela. Como que ela consegue executar tudo isso e eu não consigo executar nem metade disso? Essa pessoa ela tem 24 horas no dia dela, assim como eu e como você. Só temos 24 horas no dia. A questão é como você administra o seu dia e a sua hora. E quando você não administra o seu dia e a sua hora, você acaba deixando o governo da sua vida para outras pessoas, você terceiriza aí o governo da sua própria vida, você acaba vivendo essa vida esgotada. Por quê? Quando a pessoa ela não cuida da vida dela, ela precisa ocupar a cabeça de uma maneira. E o que ela vai fazer? Cuidar da vida dos outros. Então, às vezes, tem pessoas, né, que vivem falando da vida dos outros, quer saber da vida dos outros, o que está acontecendo e tudo mais. É uma pessoa que provavelmente ela está esgotada em alguma área porque ela não cuida da própria vida. E eu vou trazer aqui um outro exemplo mais simples. Às vezes uma mãe, ela está pensando tanto em cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa e cumprir as coisas no trabalho dela, ela tem que cuidar de todo mundo e ela não cuida dela mesma. E aí quando ela olha para o dia dela, termina o dia, ela está cansada. E chega o fim de semana, ela está cansada. E às vezes ela olha e acha que o marido não ajuda nas coisas e fica frustrada e tem problema de relacionamento com o marido, porque ela está cansada e esgotada, porque ela está cuidando de todo mundo. É errado cuidar do filho, da família? Não, faz parte, faz parte dela, tem filho, ela tem que cuidar, mas o quanto que ela tem deixado de cuidar da vida dela, porque ela vive a agenda dela, ela vive a rotina e as tarefas apenas em virtude dos outros. Mas quando a gente pensa de inteligência emocional, trazendo de uma maneira mais prática, o que que é isso? É amar ao próximo como a si mesmo. Isso é inteligência emocional. Se você quer crescer na sua vida, você precisa pensar em dois eixos, vamos dizer assim, em duas áreas. Um avião com duas asas. Você precisa amar a você, cuidar da sua vida, cuidar dos seus interesses, da sua saúde, saúde física, saúde emocional, dos seus sonhos, do seu tempo de descanso. E cuidar e ajudar os outros, na medida daquilo que você pode, você tem liberdade. No caso da mãe que eu estou falando, ela vai cuidar mais do filho, ainda mais filhos pequenos. Mas você olha para o geral, as pessoas elas vivem para o trabalho, elas vivem para os outros e não vivem para elas. Elas não cuidam da vida delas, elas não governam a própria vida. E por isso que elas vivem esgotadas, porque elas simplesmente estão naquele piloto automático que a gente falou anteriormente. E aquele piloto automático vira uma bola de neve, porque vem o esgotamento físico, mental, emocional, a ansiedade, a depressão, a frustração, e aí você acha que você não consegue, aí você acha que você não pode, que realizar aquele sonho é impossível, que ter uma vida diferente não é para você, que você não merece isso. E aqui vai entrar muitas crenças limitantes e várias coisas. Por isso que eu falei, é uma bola de neve. Não tem como eu olhar lá a parte de desenvolvimento pessoal, não é apenas bloqueio, não é apenas criar novos hábitos. Eu preciso trazer consciência e olhar as coisas de uma maneira completa. E dentro disso, dando exemplo, né, de ajudar as pessoas, o exemplo da mãe, ela pode cuidar do filho, mas ela tem que ter uma liderança. O que é liderança? Ela tem que ter uma postura. O filho tem que olhar para a mãe, para o pai, com respeito. Você no seu trabalho, você tem que ter essa visão de liderar as pessoas. O que é isso? É inspirar as pessoas. Seja que você tenha uma função, uma responsabilidade, um cargo de liderança ou não. Quando você tem ali essa questão de influenciar as pessoas, você tem uma postura de líder. E as pessoas elas querem influenciar, elas querem ajudar, elas querem dar algum conselho, né? Seja querer um amigo, ser ali uma pessoa que vai ajudar de fato e vai caminhar junto, mas antes de ajudar as pessoas, antes de ser líder das pessoas, eu tenho que liderar a mim mesmo.
Se você for aprofundar os estudos, ler livros e buscar conteúdo de liderança, uma das coisas que eles sempre falam é que antes de ser líder do outro, você tem que ser líder de si mesmo. É aquela outra ilustração que a gente sempre fala do avião, quando tem a instrução para a máscara de oxigênio é o quê? Primeiro pôr em você, depois você põe no outro. Então, você precisa primeiro liderar a si mesmo, entender o que eu quero, o que eu preciso mudar na minha vida, eu preciso acordar cedo, eu vou governar e eu vou decidir e eu vou acordar cedo. Eu preciso começar a fazer atividade física, ou eu preciso ter disciplina, porque eu faço qualquer dia, eu não tenho uma disciplina para fazer, eu faço uma, duas vezes na semana, eu quero fazer 5 dias na semana, então você vai criar aquela disciplina, você vai governar a sua vida. Quando você começa a governar a sua vida, você está trazendo mais consciência, você está olhando para todas as áreas da vida, tomando decisões de fato, refletindo decisões que você quer. Aqui eu estou juntando tudo que a gente já falou nos vídeos anteriores, de alienação, de consciência e aqui de governo. Quanto menos governo você tem, quanto menos você comanda a sua vida, mais o medo aumenta. Lá no primeiro vídeo a gente falou de alienação e consciência. E aqui está um outro ponto disso: quanto menos governo, menos eu uso o meu córtex, mais eu sou guiada pelo meu medo, pelas emoções. E aí você está com aquele medo das coisas, medo da violência, de doença, de morrer, medo disso, medo de perder algo, e aí você não está mais governando a sua vida, você está sendo levado pelo medo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, dentro da questão de autoliderança, de autogoverno. Você cumpre o que você estipulou para fazer? Quantas vezes você já estipulou começar a dieta, começar a atividade física, ler um livro, fazer um curso, executar aquele projeto, começar um negócio, começar um relacionamento, seja o que for a área que for? Quantas coisas você já estipulou na sua vida? E quantas delas você realmente decidiu, foi lá e fez? Você tem liderado a si mesmo? Isso é um ponto importante que você precisa entender e decidir. Aqui é decisão. Não, eu vou mudar minha vida, eu vou governar a minha vida, eu vou cuidar da minha vida e eu vou fazer diferente. E aqui eu quero dar uma dica. Você não, provavelmente não vai conseguir fazer tudo de uma vez, porque existe uma questão neurociência, inclusive, que são estruturas no seu cérebro, hábitos, pensamentos, são estruturas físicas no cérebro. E ele precisa de um tempo para fazer. Então, às vezes, não tente fazer tudo de uma vez, porque o seu cérebro não vai dar conta, tá? Faça algo, decida alguma coisa, mas dê um passo. E aí, à medida que você vai evoluindo, você vai fazendo outras coisas. É como eu falei, é o processo, é a jornada. Então, qual que é a decisão que você toma hoje? Em que área? O que que você vai fazer agora para tomar o governo da sua vida? E foque nessa decisão. Eu vou começar a acordar cedo, foca acordar cedo. Eu vou acordar cedo e vou fazer uma atividade física. Ok, foca nisso. Vai passar ali alguns dias, seu corpo vai se acostumar, e aí você vai lá, agora eu vou eliminar o açúcar, agora eu vou começar a ler um livro. Não queira ler 1 hora por dia, se você nunca leu. Leia 10 minutos, 20 minutos, para você acostumar e aderir àquele hábito. E aí você vai mudando, vai aumentando. Então, o que eu queria trazer para você de autogoverno e a importância, o esgotamento físico, mental, emocional, a parte dessa alienação que a gente tem falado está ligada com a questão das pessoas não governarem a sua vida. E aqui é a sua vida, seus pensamentos e seus sentimentos, que uma coisa está ligada na outra. O que você pensa influencia o que você sente, e isso influencia as suas ações e, consequentemente, os seus resultados. Então, governe sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos e sobre as suas ações. E para isso a gente tem ferramenta. Então, eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre isso com vocês, mas o primeiro passo é a decisão. Quem está governando a sua vida? E quem vai governar a sua vida a partir de hoje?